Para quem entrou agora, a gente está esperando só um minutinho, a Hanan, que é a convidada dessa live. Aliás, já vou me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Letícia, eu sou uma muçulmana brasileira. E a chamada para essa live hoje teve um equívoco. Mencionaram que eu seria mediadora da live, mas não vai ter mediação nessa live. Essa live vai ser uma coisa bem despojada mesmo. E vai ser um bate-papo. Deixa eu adicionar a Hanan. Peraí. Vai ser um bate-papo entre mim e a Hanan, que está entrando aí. A gente vai tentar fazer da forma mais leve possível, apesar de que o tema não é leve. Eu estava até conversando, quando eu chamei a Hanan para fazer essa live comigo, a gente estava conversando sobre o fato de se sentir até um pouco hipócrita, né? Porque esse tipo de assunto, esse tipo de pecado, a gente está sempre sujeito a cair nele, que é a fofoca, né? Enfim, falar dos outros pelas costas. Muitas vezes a gente cai nisso até sem perceber mesmo, inconscientemente, às vezes desabafando algum problema, alguma questão da própria vida que envolve outras pessoas e acaba caindo nisso. Então, é um assunto complicado, é um assunto pesado, mas que a gente vai tentar fazer bem leve. Deixa eu incluir a Hanan, que ela chegou aqui, peraí. Vê se você está recebendo o convite aí, Hanan. Achei. Beleza, então vamos lá. Eu vou pegar os primeiros 10 minutinhos aqui para a gente falar de 3 tipos, de 3 coisas que estão dentro desse assunto, que seria a calúnia, a fofoca e a espionagem. Eu vou pedir desculpas se a minha imagem estiver deslocada na tela, que para mim aparece só o topo da minha cabeça. Se estiver aparecendo a minha luz, aí eu sinto muito, é a posição aqui. Muita outra opção, então vai assim mesmo. Beleza, então vamos lá. Ah, legal, ótimo. Então vamos lá. A gente vai então começar pela calúnia, que em árabe é a riba. A riba é falar mal dos outros, é falar dos outros pelas costas, ou seja, a calúnia. É quando uma pessoa menciona as falhas do seu irmão muçulmano na sua ausência, de forma que ele não gosta. A riba é feita quando não há necessidade, ou seja, excluem-se os casos que existe uma razão válida de acordo com a Sharia, com a jurisprudência islâmica, como, por exemplo, alertar contra uma pessoa que pratica inovação, a fim de afastar as pessoas daquela inovação, daquela bidá. Isso seria uma razão válida. Então, a riba é falar sobre alguém de uma forma que não agradaria a pessoa. Ou seja, falar sobre o seu corpo, a família, o caráter, as ações, as palavras, sobre a sua religião ou a vida, ou até mesmo falar mal sobre as suas roupas, a casa, o carro, enfim. Hanan, pode pedir um favor. Coloca o seu microfone no mudo. Coloca o seu microfone no mudo que está reverberando aqui para mim. Ah, sério? Está voltando a minha voz. Eu vi que está tendo eco, mas onde é que eu faço isso? Eu acho que é do seu, é o microfone. Quando você for falar, se desbloqueia. Como é que eu faço então isso? Vamos lá. Vai cortar. Onde é que está isso? Não faço ideia. Deixa eu ver. Não faço ideia. Mudo, mídia. Bom, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar se você conseguir achar, beleza. Se não conseguir, tranquilo também, que está dando para ouvir. Então, voltando. No Sahih Muslim, está narrado sob a autoria de Al-Ala ibn Abdurrahman, que ouviu do pai dele, que ouviu do Abu Huraira, que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: Vocês sabem o que é riba? Eles disseram: Allah e seu mensageiro sabem melhor. Ele disse: é quando você diz algo sobre seu irmão que ele não gosta.
Então questionaram o profeta novamente. E se o que for dito sobre meu irmão for verdade? Ele disse, então, que se o que você disse for verdade, então você falou dele pelas costas, e se não for verdade, você o caluniou. A calúnia é haram, é proibida, é ilícita, não importa qual a razão por trás disso. Se é para acalmar a raiva, para iniciar ou estabelecer uma conversa com as pessoas, para conciliar ou ser cortês com os companheiros, incentivar outras pessoas a invejarem outros, para se divertir, para passar o tempo. Muitas pessoas, isso acontece bastante. Ou apenas para fazer os presentes darem umas risadas. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso e advertiu seus servos contra a calúnia. Ele, o Altíssimo, disse no Corão, na Sura Al-Hujurat, ó vós que credes, evitai muitas das conjecturas, desculpa. Conjecturas é pecado. E não vos espieis, não faleis mal uns dos outros pelas costas. Algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Enfim, num hadith narrado por Abu Huraira também, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o muçulmano é inviolável por seu irmão muçulmano, no que diz respeito ao seu sangue, à sua riqueza e à sua honra. Isso foi relatado no Muslim. Ele, o profeta, disse também na sua ruta final, no Hajj, na peregrinação da despedida, o seu sangue, suas propriedades, as suas honras são tão sagrados um ao outro como a santidade desse dia, desse mês, nessa vossa cidade. Ouça, não fui eu quem vos transmitiu a mensagem de Allah? Isso foi relatado no Sahihain, que é Buhari Muslim, para quem não sabe. Abu Daud, então, narrou através de Naufal, que ouviu de Said bin Zayd, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o tipo mais comum de juros, de riba, é o ato de falar injustamente contra a honra de um muçulmano. Todos esses ahadis são autênticos e eles se referem, então, à proibição e à advertência contra a calúnia, e eles são inúmeros, não são só eles, são muitos. Os sábios concordam que é haram falar pelas costas de alguém sem uma razão legítima. A maioria deles afirmou que esse é um dos pecados maiores e pode ter vários graus. Alguns tipos podem ser piores do que outros. Por exemplo, se você fala mal de um sábio, de um grande sábio, pessoa de conhecimento, é muito mais pesado que se você falar mal de uma pessoa ordinária, uma pessoa qualquer, que não sabe de nada. Um dos piores tipos de riba, veementemente proibida, é diminuir um muçulmano e insultá-lo, mostrando desrespeito para com ele e lançando difamações contra a sua honra. Essa é uma característica reprovável e é uma doença grave sujeita à advertência e severa punição. O segundo item que a gente vai falar hoje é a namima. A namima significa contar algo dito sobre elas a fim de causar problema, ou seja, fofocar. E a definição da namima está ligada à revelação de segredos ou aquilo que não é apropriado divulgar. Ibn Hajar al-Haythami narrou que a namima, não se limita a isso, ela vai muito além. Ela refere-se à divulgação de qualquer coisa que pode ofender alguém se for divulgada. Quer seja a pessoa sobre quem se fala, ou aquela pessoa que ouviu a fofoca, ou até um terceiro. Se for divulgada verbalmente, por escrito, por um sinal, um gesto, transmitida através de uma ação, uma palavra, uma falha, qualquer uma dessas situações encaixa, sim, namima, fofoca. Portanto, a gente deve ficar em silêncio e não mencionar aquilo que venhamos sobre as pessoas, a menos que falar sobre aquilo traga algum benefício para um muçulmano ou o afaste de algum dano. Por exemplo, se você vê uma pessoa usurpando a propriedade de outra e você necessita falar sobre isso, isso não é namima. Mas se você vê uma pessoa escondendo a riqueza dela, aí sim seria namima ou a revelação de um segredo, porque, né, isso é uma fofoca. Então, se o que for falado é sobre uma falha ou defeito de alguém, então isso é riba, é calúnia. A namima é outra coisa, é a fofoca ou maledicência, é passar para frente o que você ouviu, viu.
Foi narrado também que Al-Hafiz al-Mundhiri disse a nação islâmica concorda por unanimidade que namima é proibida e é um dos maiores pecados aos olhos de Allah. O profeta também disse que nenhuma pessoa que transmite namima entrará no paraíso, e de acordo com outro relato, esse mesmo hadith, menciona-se nenhum bisbilhoteiro, katat. Isso foi narrado no Buhari e no Muslim. O katat é alguém que espalha a namima. Então, foi dito que a pessoa que divulga a namima é a pessoa que está num grupo conversando, então ela espalha boatos sobre outros ausentes. E o katat é aquele que ouve sem perceberem e sai desse grupo espalhando a fofoca. No Sahihain, é narrado que Ibn Abbas disse, o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, estava num dos jardins de Madina e ouviu sons de duas pessoas sendo atormentadas em suas sepulturas. Ele disse, eles estão sendo punidos não por algo que era difícil de evitar, mas não deixa de ser um grande pecado. Um deles não se protegia da urina e o outro costumava espalhar namima. Buhari e Muslim também. Uma parte da urina é quando você não cuida de purificar a roupa ou o seu próprio corpo e sai com resquícios daquela urina. Então, falamos da riba, a calúnia, a namima, que é a fofoca, e agora vamos falar sobre o tajassus. O tajassus é a espionagem. A Nawawi disseram que tajassus, a espionagem, a bisbilhotagem, significa ouvir conversas de outras pessoas e buscar suas falhas. Também foi sugerido que tajassus significa procurar segredos. A palavra é usada principalmente no sentido do mal. O jassus, o espião, é aquele que procura segredos com propósito mau, e o namus é aquele que procura segredos com bons propósitos. Tajassus, então, significa buscar informação sobre as circunstâncias da vida das pessoas. Foi narrado no Sahihain, por Abu Huraira, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: cuidado com a suspeita, com a desconfiança, pois a suspeita é o discurso mais falso. Não bisbilhoteis uns aos outros, não espioneis uns aos outros, não invejeis uns aos outros, não abandoneis uns aos outros, não odieis uns aos outros. Sejais irmãos, ó servos de Allah. Ibn Abbas, que o profeta disse: quem falar de um sonho que não sonhou será ordenado, no dia do juízo final, amarrar 2 grãos de cevada juntos e nunca será capaz de fazê-lo. Quem escutar conversas de outras pessoas quando elas não gostam, terá chumbo derretido derramado em seus ouvidos no dia da ressurreição. E quem fizer uma imagem será punido e condenado a soprar a vida nela, também não será capaz de fazer. Ahmed e Abu Daud narraram que Abu Barzah relatou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: ó, posso falar essas palavras de fé, mas a fé não tem realmente entrado em vossos corações. Não caluniais os muçulmanos e não procurais os outros. Allah procurará os defeitos. E se Allah procurar as falhas de uma pessoa, ele a exporá mesmo em sua própria casa. Esse hadith foi classificado como sahih por Albani. Eu não creio que um crente possa escutar todas essas evidências e ainda assim espionar o seu irmão muçulmano, procurar os defeitos dele, espalhar a fofoca, namima entre as pessoas, fazer riba. Eu espero que um crente seja um daqueles que se beneficia disso tudo que foi dito e preste atenção ao seu comportamento. Essas informações são úteis não só para quem está ouvindo, são úteis para mim também. Não há uma única pessoa nesse mundo que não incorra nesses pecados hora ou outra. Muitas das vezes a gente comete inconscientemente, o que é bastante perigoso, né? E a gente precisa prestar mais atenção aos pequenos detalhes, porque é num momento de raiva, de indignação, que a gente se perde, que a gente acaba caindo nessas coisas que foram ditas. Hanan, gostaria que você falasse agora o que você quiser. Depois desse discurso pesado, eu tenho que recuperar energia aqui. Subhanallah, né? É muito, como tu falaste, né? É muito forte, assim, o assunto ele é pesado, embora, infelizmente, a gente trate ele de uma maneira tão normal, né? A gente vê constantemente as pessoas
caluniando umas às outras, agindo dessa maneira, todo momento com fofoca. Se tornou tão normal que hoje a gente vê canais de fofoca, revistas com fofoca, aplicativos de fofoca, sei lá, todo tipo e todo. Quer dizer, são as armadilhas do Shaitan, né? Para que a gente ache isso legal, bonito e que seja, inclusive, uma maneira de passar o tempo, né? A gente também usou esse mecanismo de fazer fofoca, de falar mal dos outros, ou falar dos outros, independente de ser mal ou bem, como um atrativo nas nossas reuniões, né? Eu sempre basta trazer um assunto do outro, falar do outro, e pronto, né? Começa, desperta, abre, os rostos se iluminam, a língua destrava, e o que estava com sono acorda, e assim vai, né? Então, são armadilhas do Shaitan. Só que é importante a gente ter todo esse conhecimento, né? Ou parte dessa teoria que você tem passado, que você passou para a gente, para que a gente tenha noção de que, por mais que seja atrativo ou tenha se tornado algo normal, é algo extremamente grave dentro da nossa religião, porque é uma coisa que a prática dela pode destruir todo o esforço de uma vida inteira. Ou seja, a gente constantemente está lutando para ter a satisfação de Deus, para conseguir melhorar um pouco a nossa fé, a gente está nesse jihad, né? Nesse empenho constantemente, todos os dias. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que eu estou bem, daqui a pouco eu já estou me sentindo com a fé baixa. É uma inconstância tão grande, né? Um alto e baixo. E o negócio da gente soltar a língua e permitir ela se destravar nesse é terrível, porque isso aí leva embora boa parte, se não todas as nossas boas ações, né? Isso, e a gente sente isso, aquele que pelo menos tenta trabalhar a fé e fica meio que nessa luta constante todos os dias e fazendo esse termômetro, usando esse termômetro para saber se a fé dele está melhor, sabe? Tem um feeling, né? Sobre seu próprio nafs, ele já percebe isso, e já percebe isso na dificuldade de levantar para a oração, na dificuldade de ter uma boa prática, na dificuldade de abrir o Corão, e mesmo quando abre o Corão, a dificuldade do Corão, até a língua trava também, só por causa de uma simples coisa. Uma das, né? Mas a gente agora, especificamente nessa questão que a gente está falando, que é das fofocas, isso primeiramente eu estou falando sobre o estrago que faz para o nosso nafs, né? Que traz para nós. Isso em vida. No dia do juízo, muitas pessoas, né? Tanto que tem o hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam, que o Rasul exemplifica quem é o pobre, quem é o verdadeiro mesquinho, né? Seria mendigo? Mendigo? Não, não é mendigo, como é? Coitado, coitadinho, pobre. Coitado. Eu sou péssima em traduções, né? Transliterar, enfim, eu sou péssima traduzindo. E aí ele perguntou para os companheiros: vocês sabem quem são? Aí eles disseram: será que é alguém que não tem dinheiro? Ele disse: não, é aquele que juntou Hassanat na vida e vai entregar tudo em Yom Kippur, no dia do juízo, daqueles que ele falou. Ele falou mal desse, ele injustiçou aquele, ele fez aquilo, ele fez aquilo. E aí, como Allah subhanahu wa ta'ala é justo, vai chegar um momento em que ele vai pesar, você falou de fulano, então tira suas hasanas, suas boas ações, e passa para o fulano que você falou mal. E assim chega um momento em que a pessoa vai se encontrar, que a balança estava cheia e ela esvaziou em função da língua, né? E também, se eu não me engano, tem um hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eles vêm vindo para mim, mas eu não tenho ele, assim, então vou tentando jogar aqui, você me corrige, tá, Lê? Que diz que aquele que acho que os dois maiores, aquele que quiser ser salvo do fogo, que resguarde aquilo que tem entre a boca e entre as pernas, né? Ou seja, o que tem entre a boca e o que tem entre as pernas, ou seja, o adultério e o falar das pessoas. Utilizar mal a língua, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoou, quer dizer, a língua é um dos músculos mais fortes do corpo, né? Nos abençoou com isso para que a gente use ele para o bem, né? E a gente, no entanto, tem usado muito ele para o mal, né? Ou seja, então a gente vê o estrago que isso faz, e isso que eu estou trazendo é para nós, né? São os estragos que eles trazem para nós. Essa ação traz para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa fé. E aí a gente fala um pouco também do estrago que faz para o outro. Por que é tão pecado? Né? Porque, de repente, vamos exemplificar, assim, eu não gosto da Letícia, tá? Mas fulaninho, ciclaninho, trilaninho, enfim, uma penca de gente ali fora gosta da Letícia. Mas eu começo a falar mal da Letícia.
É certo que quem escutou, eu falando mal da Letícia, independente de ser certo ou errado, verdade ou mentira, né? O cara pensa, já fica meio tipo assim, já começa a ter olhares diferentes com relação à Letícia. Ou seja, a Letícia era top. Ela segue sendo top, mas ela era topinha, né? Ela vai baixando. E isso são as armadilhas do Shaitan. E aí você começa, se você não muda num, você vai mudar no outro, e aí você começa a instigar ódio, raiva, sei lá, enfim, vários sentimentos ruins pelo seu irmão, né? Independente de ser irmão de fé ou não, né? Irmão todos nós somos filhos de Adão, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e a gente não pode, não é porque é algo normal que a gente pode deliberar na nossa vida, né? Se Allah subhanahu wa ta'ala e o Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala nos informou que isso é grave através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que é um dos maiores castigos no túmulo em função dessas ações, das ações da língua, né? Das más ações da língua. Então é porque é grave, porque não é normal, não é algo simples, embora hoje seja algo muito cotidiano, infelizmente. Então a gente tem que fazer esse empenho muito grande. É difícil? Claro que é difícil, né? Como você começou. Às vezes a gente se sente vendo. Tudo bem? Agora sim, deu uma travada, mas voltou. Deu, né? Então, enfim, nem sei o que eu estava falando. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que. A gente se sente mal de falar disso, mas aí você não terminou o Ah, sim. pensamento. A gente se sente mal de falar disso, mas eu acho que é uma obrigação. É importante até a gente falar disso, porque a gente se sente meio hipócrita, né? Todo mundo passa um pouquinho, passa pouco ou muito, faz isso, infelizmente. Mas até porque a gente, para quem fale, né? Acabe meio que. Cara, eu falei sobre isso, larga de ser hipócrita, você não vai falar de novo, você vai se policiar muito mais. E quem escuta, independente de ter falado ou não, sobre o assunto, ter discutido ou não sobre o assunto, de prestar atenção. Afinal, todos nós passamos uma vida inteira trabalhando para conseguir ganhar um pouco de hasanat, para conseguir a satisfação da Allah subhanahu wa ta'ala. Passamos todo esse perrengue que a vida nos traz, né? Toda essa bagunça que a vida está, todo esse jihad que a gente vive, porque a gente quer deliberar a nossa língua e perder tudo isso. Afinal, de repente eu morro amanhã, e aí? E eu saí falando de alguém, e aí? Vou perder tudo que eu fiz, né? Todo o meu esforço, todo o meu esforço, eu tenho 40 anos, em 40 anos eu caio ali me empenhando tal, eu vou perder tudo, ou parte do que eu me empenhei, sabe, e trabalhei para conseguir por causa de uma bobagem. Então, notar a gravidade, notar a gravidade. Se a gente soubesse que falar mal dos outros perdia dinheiro no banco, ninguém falava, né? Então pensar assim, o banco que a gente está perdendo não é esse banco da vida, não é o dinheiro real, o dólar, ou sei lá o que moeda seja. É o da outra vida. No dessa vida, a gente ainda tem possibilidade de recuperar. O da outra vida, quando a gente se encontrar com um saldo negativo, está perdido. Né? Então, é uma reflexão que eu trago, assim, é difícil, mas é forte? É. Mas, primeiro para mim e para todos nós juntos. Que Deus nos encaminhe a firmarmos um bom passo e que a gente utilize a nossa língua e as nossas falas somente para o que agrade a Allah subhanahu wa ta'ala e que traga um benefício em prol do meu nafs e da humanidade em geral. Amém, Arabi. Você falou uma coisa muito interessante na sociedade laica, na sociedade normal aí, a fofoca ela gera renda, né? Ela é um comércio. E eu, no alto dos meus 43 anos, eu notei que nada que realmente vale a pena nessa vida, que a gente realmente vai levar para a próxima, é uma coisa que gere tanta comoção pública ou que seja muito fácil. Normalmente, as coisas que realmente valem a pena são extremamente difíceis de ser conquistadas ou feitas. Ou sentidas. E a fofoca é uma coisa muito fácil, porque é o que você falou. Quando alguém entra num ambiente e fala, fulaninho fez isso, a energia muda, todo mundo passa a interagir, vira uma roda de conversa. Para quem chegou agora, para quem chegou na fala da Hanan, vale a pena, depois que terminar a live, voltar a escutar o comecinho que a gente falou sobre os três tipos de coisas que estão dentro desse assunto, que é a riba, a calúnia, a namima, a fofoca
e o tajassus, que é espionagem. Existe diferença entre eles, a gente vai falar agora o que a gente pode fazer quando a gente se depara com uma situação dessa, quando a gente vive uma situação dessa, ou quando, no susto, você pensa, puxa vida, eu estou falando sobre o fulano, não é necessário. A gente vai falar sobre isso, depois a gente vai falar sobre as expiações desses pecados. Mas antes de entrar no que a gente deve fazer, quando a gente se encontra nisso, eu queria também falar uma coisa muito importante, que foi mencionada, eu falei muito rápido, porque eu não quero ocupar muito tempo com a teoria, mas foi mencionada que é permitido quando existe um propósito para isso. E aí a gente precisa usar uma coisa que o Alcorão nos incita a usar, que é a nossa capacidade de discernimento. No Corão fala, a falata da baruna al Corão, você não reflete, você não pensa sobre isso, em cima disso, em cima do Corão. Então a gente precisa, os muçulmanos brasileiros principalmente, que eles vieram de uma cultura totalmente diferente da cultura islâmica, porque, sim, existe uma cultura islâmica. A gente meio que houve um rompimento, houve uma ruptura num pedaço da vida, e a gente, pum, caiu dentro de um lugar que era novo. A gente é da sociedade onde a fofoca gera lucro, a fofoca é legal, a fofoca é massa. Então, a gente entra numa outra vida onde não. Isso, por mais que seja agradável, porque às vezes é agradável e fácil, isso não é benéfico. Definitivamente não é. E a Hanan falou bem sobre essa questão de perder muito do bom que a gente fez na vida por causa de falar uma besteirinha sobre alguém. Entretanto, existe essa permissibilidade de, quando você presencia uma coisa que é visivelmente errada, não é riba você falar. Por exemplo, você chega numa comunidade e você percebe que existe tráfico de droga. E você percebe que usam bolsas de pessoas para transportar a droga dali para fora. Você vê mulheres chegando a primeira vez naquele espaço, deixando bolsa no cantinho, como a gente faz, precisa avisar, olha, cuidado com a sua bolsa, fique sempre perto do seu corpo. Isso não é riba, isso é uma permissibilidade que tem no Sharia de você tocar num assunto ruim, desagradável, mas por um bem maior. Então, existem essas permissibilidades. Ah, mas eu fiquei chateada com a minha amiga fulana, então eu vou falar dela. Isso não é permissibilidade. Isso é ego. E a Hanan falou sobre isso também. Então, vamos tentar raciocinar. A gente é capaz. A gente busca o conhecimento teórico e a gente é capaz de trazer isso para a vida real, fazer um paralelo, uma analogia e pensar dentro do meu universo até onde que eu posso ir. A linha, gente, é tênue. Um passinho que você dá, você pode cair no pecado, mas você pode se manter também do lado do halal, às vezes até do wajib, do obrigatório. Então, vamos lá. Quando eu me encontrar numa situação dessas, o que a gente deve fazer? Ibn Hajar al-Haythami falou no livro Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kabair, sobre os pecados maiores, ele falou, a pessoa que ouve alguns comentários maliciosos, como fulano disse isso sobre você, ou ele fez isso sobre você, deve fazer 6 coisas. Eu vou falar esses 6 itens aqui agora. Primeiro, não deve acreditar, porque aquele que espalha namima é um fásico, ele é um malfeitor. De acordo com o consenso acadêmico, ele é um fásico. E Allah diz no Corão, se vos chega um fásico com um informe, certificai-vos disso para não lesar, por ignorância, certas pessoas. Então, tornar-vos-ieis arrependidos do que havíeis feito. Na Surah Al-Hujurat. E a Hanan falou sobre isso agora há pouco. Da pessoa passar do top por topinho. Porque chegou um outro e falou alguma coisa. A gente não sabe. Às vezes houve uma contenda entre 2 pessoas e essa contenda existiu entre 2 pessoas. Não vai existir entre mim e outra pessoa. Vai existir entre elas 2.
Então, isso não afeta o caráter, talvez. Isso muitas vezes não afeta o caráter. Beleza, segundo ponto. Deve dizer à pessoa para não repetir essa má ação, que é o mal, tanto em termos religiosos quanto mundanos. Então, é o arrependimento. Arrependimento não, desculpa. É não acreditar naquele fofoqueiro e falar com ele, para com isso. Não faça mais isso. Porque isso que é a causa de uma desunião absurda que existe na nossa comunidade. O terceiro ponto, deve odiá-la por amor a Allah se a pessoa não mostrar nenhum sinal de arrependimento. Esse é um assunto que a gente, Hanan, a gente precisa fazer uma live só sobre o amor e o ódio por Allah. Esse é um assunto maravilhoso, gigantesco. Bem legal. Pode parecer pesado isso. Eu vou odiar o meu irmão por amor a Allah. Eu estou odiando aquela atitude do meu irmão. Não necessariamente ele não a relação com ele. Não, é importante, desculpa deixa eu abrir uma parênteses aí, porque senão todo mundo vai odiar, porque as pessoas já se odeiam de fora, né? Já se odeiam por nada, né? Aí agora vão achar uma desculpa para se odiarem. Aí elas vão usar a desculpa Lilé. Eu odeio a fulana Lilé, eu vou para isso porque eu odeio ela. Estou farolando. Mas é importante abrir esse parêntese. Odiar e amar, né, algo por Allah, não é a pessoa. A pessoa, todos somos humanos, porque senão todo mundo vai se odiar, porque eu tenho defeitos. E eu vou, de repente, fazer alguma coisa, independente de ser de forma consciente ou inconsciente, eu vou fazer coisas erradas. E aí a Letícia vai me odiar. Ah, mas ela me odeia Lilé, então ela vai para o paraíso. Ah, mas a Letícia tem erro também, então eu odeio a Letícia. Ou seja, vai virar uma corrente do ódio ao do bilé. Isso não existe no Din. No Islã não existe. Pessoas, por favor, se atentem a isso. Portanto, o que se odeia, então? Se odeia no sentido de se odiar o ato. Repudiar o ato. Porque quando você odeia algo, você não quer nem se aproximar desse algo. Portanto, eu odeio esse ato, o ato, eu repudio o ato da pessoa, sair falando de todo mundo. Portanto, se eu repudio, eu quero me afastar do ato. Então, eu também não quero praticar esse ato. É dessa maneira. Entendeu? E amar um ato é isso. Quando eu amo algo, automaticamente eu quero esse algo próximo a mim. Quando é no caso de práticas, eu quero ter essas práticas constantes na minha vida. Então, se eu amo fulana porque ela faz que é milele, então eu amo a ação dela, portanto, eu vou trazer essa ação para mim também. Entendeu? Então, é isso que tem que ser. Não é odiar a pessoa. Pessoas, nós somos irmãos. Acabou. Irmão não odeia irmão. Entendeu? Então a gente tem que entender isso, não é pessoa. Tem que se trabalhar o nafs, tem que ter, tem que ter muito discernimento, me ajuda a palavra, muita inteligência, emocional principalmente. Sensibilidade, inteligência emocional, sensibilidade mesmo. A gente precisa despersonalizar muito as coisas na nossa comunidade, na nossa umma. Porque o que eu vejo por aí é que as pessoas levam tudo para o lado pessoal, isso é muito perigoso, porque isso gera rompimento de laços. O item anterior, quando a gente fala que a gente deve dizer para a pessoa que está fazendo a fofoca que não, isso está errado, não faça mais isso, isso é um ato de amor pela pessoa. Você odiou aquele ato, você demonstrou o seu ódio por aquele ato e você falou, meu querido, não faça mais isso, não é legal, nem para você, nem para a comunidade. Bacana a parte aí, Hanan. O quarto item desses 6, daquele que foi mencionado na fofoca. Porque não há como você saber o que realmente aconteceu, o que a pessoa realmente fez ou disse. E o quinto, o que foi dito o que foi dito não deve fazê-lo espionar as outras pessoas, procurar as falhas das outras pessoas com a finalidade de verificar se aquilo que te trouxeram é verdade. Então, fica na sua, não sai atrás da página do Facebook do cara tentando descobrir o que ele fez, não, com o que ele faz, se ele toma cerveja ou não. Fica na sua para você também. Porque Allah fala também na Sura Al-Hujurat, evitai muitas das conjecturas, certo? Uma parte das conjecturas é pecado.
e não vos espieis. É muito claro isso, gente. O versículo é muito claro. O sexto e último item é que não deve aceitar e acatar o que a outra pessoa diz. Então, não se deve presenciar a maledicência e dizer, e passar para frente, fulano me disse isso. Porque, nesse caso, você vai estar também fofocando. Bom, esses são os 6 itens. Hanan, você quer fazer alguma parte aqui nesse ponto? Então, eu fico tendo ideias, assim, quando tá falando, mas tem que ficar quietinha, não posso cortar, né? Eu tenho um grave problema, que eu fico me segurando. Mas, Com assim, me vem vontade, né? várias coisas. Não, me vem várias coisas, depois, assim, como vem, já vai. Mas, assim, uma coisa também que às vezes eu vejo que a gente não tem como hábito, que às vezes eu acho que pode ser também permitido dentro do tajassus, né? Tajassus é meio forte essa palavra, assim, para quem sabe árabe, eu acho até bem forte, né? Tipo, ficar É forte. fuçando, ficar... Enfim, mas tipo Tem assim, por gente que exemplo, fica, nossa, é o que mais viu, tem. Hanan? Ou caiu o Face, Instagram, sei lá o que mais, né? Na vida. E o pior é que a gente abriu, né, a página, a gente abriu para as pessoas Justice, né? E venham, vejam. É, Mas enfim. E aí a gente fica bravo também. Mas independente disso, assim, eu acho que também eu gosto sempre de trazer as coisas, e, independente do assunto, despertar nas pessoas o hábito de ter que usar o seu nafs para fazer o bem. Então já aconteceu, por exemplo, já teve um caso, por exemplo, que eu vi falar. Como é que veio o assunto? Ah, você ficou sabendo que fulaninha fez tal coisa, né? Aí as pessoas de bem, né, ficam tipo assim, escutaram, pronto, já ouviu. O que que ela faz? E é algo grave, por exemplo, né? Principalmente na questão de din, de iman, enfim. E aí você pega e diz assim, cara, a pessoa está precisando de ajuda. O que que as pessoas fazem normalmente, né? As pessoas vão lá e seguem passando, né? Aí ficam fazendo a pipoquinha, passa para esse, passa para aquele. E aí é algo que deveria ser usado. Pô, cara, foi despertado de que a fulana precisa de ajuda, porque ela caiu num pecado ou independente. O que que nós, irmãos, deveríamos fazer? Vamos se levantar, então vamos ajudar ela. Não, mas as pessoas vão passando para... Viu a vida da fulana? Olha o que ela fez. Ai, que horror. Ai, que não sei o quê. E aí você pega e diz assim, ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Será que é verdade? Aí você quer ajudar a pessoa, né? Para você ajudar, você tem que justice. Você vai ter que ir atrás, entre aspas, justice, né? Para o rei, né? Quase falei Justin, né? Quase Justin Bieber aqui no meio. Vai ter que justice, né? E aí você vai atrás para descobrir o que está acontecendo, você vai ver se descobriu ali o que aconteceu de fato. Aí você está usando essa coisa que é ruim, mas para o bem. Aí você usar os seus mecanismos, ou usar as pessoas e o meio da sociedade para que ajude essa pessoa. Então, quando vem uma notícia ruim, fale. Pode falar. isso não é Jassos, isso é Namos. A pessoa que faz isso é o Namos, ele Ah, que espiona foi que você para o falou, bem. verdade. Verdade. Olha eu aprendendo aqui na live. Verdade. Mas assim, o que eu quero dizer, em meu favor sempre, eu tenho que tentar me defender aqui, porque eu fiz um furo, mas, não, é verdade, você até explicou, né, no início. Mas assim, quando vem como forma de fofoca e tal, reverte para o bem. Reverte para o bem. Sempre alguém pode fazer o bem, né? Sempre alguém pode interferir na vida do outro, acrescentando. É. Ninguém quer pecar, ninguém quer desagradar. Pelo menos o muçulmano não quer desagradar, não quer pecar, não quer insatisfazer Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nós somos fracos, né? Nós somos fracos, nós somos pessoas falhas. Então a gente precisa um do outro, a gente precisa desse apoio. Então usar para isso. Eu sei que foge um pouco o assunto, mas eu quis falar. Não, tá certo. Eu acho que não foge do assunto, não. Esse assunto é muito vasto e é um Verdade. assunto que é muito delicado. O brasileiro gosta de uma fofoquinha. É Não, cultural mas o isso. árabe também, né? Tipo, não dá para baixar o pau no brasileiro, É. né? O Você árabe, o sabe que quando americano, o japonês, a humanidade hoje adora, né? Então, né? Você sacaneou com os brasileiros, acabou com eles. O brasileiro adora uma... Todo mundo é que adora eu uma sou, fofoca por lá, é, né? como eu sou brasileira, eu fico mais confortável de falar dos brasileiros, né? Mas você sabe que quando eu morei na Mas eu Síria, também sou brasileira, quando descendente, peraí.
O Sheikh Kamal Shaheen morava num apartamento, num prédio, que era um prédio ocupado pela mesma família. Quando o Kamal saiu da Síria, eu ocupei o apartamento dele. E aí eu comecei a notar que todas as vezes que eu abria ou que eu chegava, que eu saía ou que eu entrava na minha casa, dava uma sombra. Engraçado. Uma sombra de gente chegando na porta e o olho mágico, sabe a luzinha do olho mágico estava preta? Sério? Todas as vezes, cara, a minha vizinha me espionava se eu estava chegando com alguém, que hora que eu estava saindo. Meu Eu Deus! comecei a dar tchau. E aí ela começou a abrir a porta para me cumprimentar. Ou seja, ajudei, né, na espionagem dela, deixei mais leve a espionagem dela. Mas é o Meu árabe, sim, Deus! o árabe gosta de uma fofoca. Não, eu acho assim, hoje, que é aquilo que a gente falou, né? Defendendo todas as raças, aqui a Samar disse, toda raça curte uma fofoca. Eu acho que define assim, né? Todo mundo. Por isso que a gente tem que tratar desse assunto, né? Para a gente se despertar da gravidade dele. Por mais gostoso que É, aparente ser, não é. O é, resultado dele não é, não é. né? É trágico. É uma característica, então, da raça humana, pronto. Isso. Tem uns arabis aqui que são interessantes, que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Omar ibn Abdulaziz, radiallahu anhu, disse a alguém que estava passando bocas maliciosas para frente o seguinte: se tu quiseres, podemos olhar para o assunto. Se tu estiveres mentindo, será uma das pessoas mencionadas no versículo, que a gente já leu, com o informe, né, o jurado. E se estiveres dizendo a verdade, será uma das pessoas mencionadas no outro versículo, Al-Kalam, incessante difamador, grande semeador de maledicência. Ou, se quiser, perdoamo-lo. Aí o cara falou, perdoe-me, ó, Amir al-Mu'minin, nunca farei isso de novo. Esse hadith eu achei sensacional, porque de qual lado você tiver, verdade ou mentira, você está muito mal na fita. Você tá Então, é melhor ralado. ficar quieto. Exatamente, né? Por isso que o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse, fale algo bom, né? Algo benéfico, ou então se mantenha calado, né? É É, difícil, é difícil, né? Mas a gente é tem que difícil. exercer isso, a gente tem que começar, nem que seja pelo menos assim, eu tenho o hábito de fazer fofoca 3 horas por dia, sei lá, né? Toda vez que eu me encontro. Então, pelo menos agarrar uma ou outra fofoca, sabe? Vai fazendo esse exercício, né? Mas é algo que tem que ser feito. Não adianta se a gente chegar e se encontrar perante Allah subhanahu wa ta'ala com essas práticas e pior, achando isso normal e deixando isso como algo agradável e não benéfico, todo mundo sabe que não é benéfico, mas como algo agradável e tolerável na minha vida, a gente vai se encontrar muito mal perante Allah subhanahu wa ta'ala, né? Então, é É, necessário a gente correr. E outra coisa, é aquela coisa de se colocar no lugar do outro. Ninguém gosta de saber que estão falando mal de ti, né? Você sempre vai ter uma desculpa para sua ação, né? Então, o outro também tem suas desculpas. Né? E se você é, não gosta que fale de ti, se coloca no lugar do outro. Você gostaria que falasse dele? Não, não gostaria. Então não fala. Fica quieto, é. entendeu? E, enfim, é uma coisa que a gente tem que aprender. Nós mulheres, em especial, né? Se bem que os homens hoje, os homens modernos, estão terríveis. Estão É, terríveis, estão é. terríveis. Na Olha época, aqui, na eu época gostei do profeta, as da mulheres. Samara. Desculpa, olha, Samara, amei. Vamos sufocar, vamos sufocar da vida do Rasul, será para seguirmos ele, né? Pelo menos estudar a É, vida dele, né? E outra coisa que a gente tem que fazer também, que nem é isso, é uma autoanálise. Eu já fiz a minha autoanálise e eu sei que eu caio na riba. Normalmente eu não transmito a fofoca, isso é uma coisa que não acontece comigo. Mas a riba, às vezes, eu caio nela. E geralmente eu faço isso quando eu me sinto injustiçada. A pessoa, quando É, se sente injustiçada, ela acha que ela pode fazer qualquer revide, porque é. ela foi injustiçada. Isso, eu já fiz essa minha autoanálise. Então, eu preciso tomar muito cuidado e fazer a súplica do injustiçado, ao invés de sair falando que a fulaninha fez isso comigo É, e ela mas também não faz nada. bem lembrado.
Bem complicado isso. lembrado, cara. É porque e a gente se valida dessas. Eu fui injustiçada, então eu já tenho passe aberto para mim Passe sair, livre. né, se É, defendendo, né? Na verdade, está se atacando, tá atacando, né? Porque tipo, porque você é para se sobre. defender, você vai atacar o cara que falou de ti, alguém que falou de ti, né? É o Então, no primeiro, final, é o primeiro ímpeto, né? Tem um hadith bem legal que eu não me recordo exatamente como que era, mas eu me recordo que era Abu Bakr. Estava sentado numa roda de pessoas e o Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, também estava. Chegou um cara e sentou nessa roda e começou a falar mal do Abu Bakr e ele ficou calado. Esse hadith é muito legal, porque depois o profeta fala que os anjos responderam por ele. Então, se a gente conseguir ter esse sangue frio de ficar de boa, é muito melhor para a é, gente, porque assim a gente não vai perder os Hassanat, e se a gente não tem Hassanat, não vai pegar Seiat da outra pessoa, porque tem isso também. Então, isso é pior ainda, né? Ah, calma. é. Bom, E aí você tem que ter um tem, grande autocontrole, sim, né, para poder fazer isso. É muito difícil, é tem, muito difícil. muito Mas difícil. e se armar com a súplica, né? Se armar com a súplica, a gente não consegue absolutamente nada, nada, nem as coisas fáceis, nem as coisas difíceis, nenhuma prática do Dina a gente consegue porque eu sou boa, porque eu sou crente, porque eu a gente é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, a nossa prática, qualquer ato nosso de adoração foi uma bênção que Allah nos concedeu, um presente que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu para que a gente conseguisse, né? Ou alguém suplicou para que a gente tivesse sido encaminhado, ou nós mesmos encaminhamos para que Deus nos encaminhasse. Então, seguir, enquanto vivos, nós precisamos da diretriz de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Que Allah olhe por nós, que Allah nos guie, que Allah não permita, embora eu, meu nafs cheio de defeito e fraquezas, fique tendendo aí para o lado errado, pedir para Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos botar a luz no coração e detestar a má ação, né? A má ação. Então, É, então suplicar é uma maneira de conseguir. Nós por si só não vamos conseguir, né? Então precisamos muito é, para tudo, e inclusive para isso. Precisamos de Allah. tem toda razão. Bom, um último hadith aqui dentro desse assunto aí do que a gente deve fazer. Na verdade, não é um hadith, Al-Hassan disse que aquele que te conta fofocas maliciosas, né, aquele que vem trazer anonima, ele provavelmente dirá fofocas maliciosas sobre ti. Isso indica que a pessoa que espalha boatos maliciosos deve ser odiada naquela ação. Aquela ação dela deve ser odiada e não se deve dar crédito para ela naquele momento que ela está trazendo a fofoca. Não, como que a gente não vai odiar a mentira, a calúnia, a difamação, a traição, a enganação, a inveja, a fraude, a disseminação do mal entre as pessoas? Como é que a gente não vai odiar isso? Isso é muito odiável. E essa pessoa que faz isso, ela acaba cortando, ela tenta cortar os laços que ela ordenou manter. E ela espalha, então, o mal na comunidade. Na Sura Ashura é dito que apenas cabe a repreensão aos que praticam injustiça contra os homens e cometem sem razão transgressão na terra. Esses serão um doloroso castigo. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa. São 8h50. A gente ainda tem as expiações para tratar. Será que a gente faz isso agora ou a gente marca uma próxima live para terminar? O que vocês acham aí que vocês estão assistindo? Agora a gente vai saber se o pessoal gostou ou não. Vocês quiserem, eu queria outra live. É que esse assunto é cansativo, esse assunto é dolorido. Então, É talvez as pessoas dolorido. não queiram ficar 1h30 nele, 1 hora só já tá bom. Não, e ele é muito abrangente, né? Ele abrange várias coisas e ele é muito profundo, né? Não dá pra falar em 1 hora, né? Mas tá. O pessoal aí Não dá. decidam aí, moças. E moços, né? Não sei quem é que tá na live. Mas, assim, Eu, é algo que a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem que cuidar muito isso, né? Até, não sei não sei se é um dito, não é um hadith. Do Rasul, não, acho que não é. Ou não sei. Que quando a pessoa começa a falar da outra, é como se o Shaitan passasse mel. Acho que é um dito do profeta, não é? Passasse mel na língua da pessoa.
É um dito do profeta? Agora me Não veio como se conheço fosse... esse. Não Ah, então conheço deixa... esse. Enfim, tirem o profeta do meio do meu dito aqui, porque vai que não seja, né? Mas, tipo assim, que fica tão adocicado a gente ficar falando dos outros, que aí fica, sabe, aquela coisa tão leve, só para lá. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por mim, essas outras também. Eu acho que Ó, o as pessoal pessoas estão preferindo falar numa botou lá. próxima. Eu acho, olha, o pessoal está falando para falar mais, que aí a gente fala com mais calma. A gente fala muito rápido, Hanan. Eu acho que isso é Ah, uma meu Deus, é indireta. isso? Eu achei que era pra gente não correr com o assunto. Mas eu acho que isso é uma indireta que a gente fala meio rápido, nós duas. Duas pilhadas, né, Lê? Eu sou totalmente Hanan, pilhada. E olha que eu já tô cansada, hein? se você Perdão, está gente. disponível, a gente pode voltar amanhã e terminar com as expiações. O que você acha, se você estiver Eu, disponível? eu tô, amanhã é domingo. Não, pra mim tá ótimo. A gente tá em quarentena, não tem nada pra fazer, né? Muito em cima. O que a gente não quer é deixar pesado. Então, e também não sei como é que tá a tua disponibilidade também, né, Lê? Eu tô livre. O que o pessoal mandar e tu aceitar, eu tô de boa. Mas como está todo mundo falando para a gente continuar amanhã às 8 horas, encerra a live para a gente, Hanan. Pô, Lê. Então, mas tu não vai escutar? Bom, a Letícia me deixou numa. Pessoal, inshallah, afinal, será que ficou para amanhã, depois? Eu estou escutando baixinho, dá para escutar. O A pessoal está live. falando que pode ser amanhã às 8 horas. Então tá, pessoal, inshallah, amanhã a gente segue a live, até para não ficar muito pesado hoje para vocês, tá? E aí amanhã a gente dá continuidade, inshallah, para a live e apareçam, chamam o pessoal, porque todo mundo precisa aprender um pouquinho sobre isso, inclusive nós, tá bem? Tá bom, então. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan.